Olá, pessoal. É, Eu sou Alice Ferrante, terapeuta sistêmica, com ênfase em constelação sistêmica familiar e codependência. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre voluntário e voluntariado. E depois eu vou falar um pouco sobre o segundo princípio sistêmico. Então, por que eu quero falar sobre o voluntariado? Porque semana passada, dia 28 de agosto, foi o dia do voluntariado. E eu não falei sobre esse assunto. E como essa semana aconteceram várias coisas na minha vida por causa do voluntariado, então eu quero falar para vocês e incentivar vocês a serem voluntariados. E qual a diferença de ser voluntário e ser voluntariado, né? Ser voluntário é você doar alguma coisa, doar roupa, doar alimentos, doar materiais para alguém, né? Agora, o voluntariado é você doar os seus serviços intelectual, o serviço que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Eu, por exemplo, eu estudei terapia, estudei constelação, estudei conciliação, estudei vários textos, né, vários cursos. Então, eu posso ser voluntariado com palestras. E eu abro essa roda de conversa como voluntariada para ajudar vocês com o meu intelecto, do que eu sei, do que eu conheço. E assim, eu já trabalho com voluntariado há muito tempo. Eu comecei em 2007, eu trabalhei num grupo que chamava Doutores do Coração, e eu trabalhava como palhaça. Eu me caracterizava de palhaça, e a gente tinha aquele grupo que a gente fazia o trabalho voluntariado em hospitais. E foi durante 5 anos eu fiz esse trabalho. Uma vez por mês eu ia lá doar o meu tempo para as pessoas. E eu não sei se vocês sabem que o tempo é algo mais valioso do que o dinheiro, ou mais valioso do que o ouro, o seu tempo, né? E, eu faço uma roda de conversa uma vez por mês, num espaço, eu não posso falar o nome, mas um espaço aqui que eu trabalho, que eu faço ginástica, e uma vez por mês eu faço lá uma roda de conversa presencial, com as pessoas lá de uma aula de dança que eu faço. E através dessa roda de conversa, que eu sou voluntariada, semana passada eu ganhei uma viagem para Olambra. Então, sexta-feira, vocês viram minhas fotinhos lá, foi que eu ganhei, né, essa viagem. E outra coisa, eu fui essa semana numa constelação sistêmica familiar com cavalos. Eu fui domingo nessa. Depois eu vou colocar as fotos lá no Face para vocês verem. Foi uma experiência tremenda, assim, né? E eu fui mais para participar e para aprender mais sobre o assunto. Mas eu fui com uma intenção, né? Que eu falei, eu queria pessoas para me ajudar com o livro que eu estou tentando fazer. E eu não estava bloqueado, agora não está mais. Então eu fui com algumas amigas nesse encontro, e aí perguntei para uma amiga minha, você não conhece uma professora de português que consegue corrigir o português para mim e tal? E a outra amiga que estava junto com ela falou assim, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Então, eu já fui com essa intenção e eu recebi, né? Mesmo eu indo lá para conhecer, eu não fui constelada, outras pessoas que foram consteladas. E quando você participa de reuniões e outras pessoas são consteladas, todas as pessoas que estão participando ali, assistindo, também são beneficiados. Então, quando você está voluntariando, o universo traz para você as coisas que você precisa.
Então, sobre o voluntariado, era isso que eu queria passar para vocês. Agora eu vou passar para outra parte que eu vou falar sobre o segundo princípio sistêmico, e esse está no meu projeto Coragem Sistêmica. O que é o segundo princípio sistêmico? São as leis sistêmicas naturais que exercem um papel fundamental no equilíbrio e na manutenção do sistema familiar, do grupo de convivência. Por que eu falo grupo de convivência? Porque quando a gente fala sistêmica familiar, a gente acha que é só na família, né? E não é só na família, é todos os grupos de convivência. No grupo que você frequenta lá na sua escola, onde você trabalha, ou na escola onde você estuda, ou no seu trabalho, ou grupo de ginástica, grupo de plantas, qualquer grupo que você participa é um grupo natural que tem um sistema também. E hoje eu quero falar um pouco sobre a ordem e a hierarquia. Como já foi mencionado, porque o meu projeto ele tem uma sequência, né? E eu já falei aqui sobre o primeiro princípio sistêmico. Hoje eu vou falar sobre o segundo princípio sistêmico. Então, lá foi mencionado que existem 3 ordens sistêmicas, que são pertencimento, ordem e equilíbrio. E essas leis sistêmicas são leis naturais que exercem um papel fundamental na manutenção do nosso sistema. E hoje nós vamos falar sobre a lei da ordem, né? Como eu falei que tem 3, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio. Mas nós vamos falar hoje só sobre a ordem. As outras leis estão nos próximos capítulos. Então, a ordem é o que organiza o nosso sistema e que entende o princípio da consciência em grupo, que existe a hierarquia. Então, a ordem é a hierarquia. Quando você respeita a hierarquia, tudo fica no lugar, né? E o que é a hierarquia? A hierarquia é quem veio primeiro, né? Na família, quem veio primeiro? Os avós, bisavós, tataravós, vô, pai, mãe, né? Eles vieram primeiro. Então, a gente deve honra a eles, os nossos antepassados. E no trabalho, quem vem primeiro? O chefe, o diretor, o coordenador, ou o dono da empresa, né? Tudo isso. E numa academia, por exemplo, de ginástica, quem vem primeiro? Os professores, os coordenadores que estão lá, colaboradores. E às vezes, por exemplo, numa academia, tem lá um colaborador que aparenta ser jovem demais, por exemplo, tem 18 anos. E você deve respeito a ele, mesmo você tendo uma idade maior? Sim, você deve respeito a ele, porque ele veio primeiro, ele já estava lá na coordenação, quando você entrou para fazer ginástica. Então, você deve respeito a esse trabalhador que está lá, respeitando a hierarquia. E não é a idade, é quem veio primeiro. Né? Então, referente ao respeito, quem chegou primeiro, portanto, os mais velhos merecem ser olhados com muito respeito e cuidado, pois foi por meio deles que se formou a família, o grupo. E a seguir, vamos examinar, eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos. Você fala, eu não estou entendendo nada dessa hierarquia, o que é isso? Né? Então, eu vou passar alguns exemplos para vocês poderem entender um pouco melhor. Por exemplo, um idoso que ele mora sozinho, né? E precisa de ajuda, mas aí a família, os filhos, por exemplo, chega lá e pega esse idoso e leva para morar lá junto com o filho e a nora. Esse idoso, ele não vai ficar contente com isso, né? Ou
vai até ficar contente com isso, mas o filho precisa chegar nesse idoso e perguntar se ele quer ir morar lá. Porque se ele quiser, tudo bem. Aí você não está desrespeitando a hierarquia. Mas se esse idoso não quer, ele prefere morar na casa dele, e se ele tem condições de ficar sozinho, né? E então coloca as pessoas para ajudar e tudo, se a pessoa consegue se locomover sozinho, não tem problema de você deixar lá a pessoa sozinha, né? Ir lá e prestar o auxílio que ela precisa. Mas se você tira esse idoso do lugar, do habitat dela natural, e queira que ela vá para outro lugar, sem o consentimento dela, você está desrespeitando a hierarquia. E só existe uma exceção, se a pessoa tem problema mental, ou está com Alzheimer, e não tem capacidades mentais para colocar o seu desejo. Então, aí você não está violando essa lei. Outro exemplo, casais, por exemplo, que são separados. Um casal se separa e vai casar-se de novo com uma outra pessoa, um outro companheiro, uma outra companheira. Então, o que você vai falar? O seu primeiro marido, vamos falar em marido, o seu primeiro marido, ele sempre vai ser o seu primeiro marido. Ele não sai do seu sistema, porque você se separou. Ele continua sendo o seu primeiro marido. Se você arrumou um outro marido, aí vai ser o seu segundo marido. Então, não existe ex-marido e ex-mulher. Existe primeiro e segundo, terceiro, quantas vezes você quiser casar, mas aí vai ter que ter essa ordem. A gente tem exercícios sistêmicos para fazer, para ter esse desligamento depois que você separa. Você também passa por uma fase, quando tem a separação, a fase do luto, né? Quando tem uma separação, existe um luto. Então, tem várias fases. Mas esse marido ou essa mulher sempre vai ser o primeiro. Ele não sai do seu sistema. E mesmo também a sogra e o sogro também não vai sair do seu sistema. Eles sempre vão ser seu sogro e sua sogra. Então, é a primeira sogra, segunda sogra, e assim vai. E muitas vezes, quando acontece esse outro relacionamento, as pessoas, às vezes, a outra pessoa que entra nessa família, ela já quer mudar tudo, quer fazer tudo diferente, e se é um outro relacionamento que tem criança, então, a pessoa que se casou de novo quer mudar tudo, quer fazer tudo do jeito dela, e não é assim. Tem que ter o respeito com a outra família, com a primeira família. E esse respeito deve ser sempre olhado para isso, né? E se alguém desrespeita, todo o sistema sofre. É como o corpo humano. Se um órgão está doente, todo o sistema sentirá. Outro exemplo. Se você não aceita os pais do seu cônjuge, também está desrespeitando aqueles que chegaram primeiro na nossa família. Isso acaba desequilibrando a relação. Então, você vai falar assim, a minha sogra é uma figurinha difícil de engolir. Então, você não precisa engolir, você não precisa amar, mas você precisa respeitar. Porque essa sua sogra, ela é mãe do seu marido. E o seu sogro também é mãe do seu marido. Então, deve-se respeito a eles. E em empresas também você tem que respeitar quem já estava lá, já falei isso aqui no começo, e você tem que respeitar, por exemplo, um exemplo bem básico, assim, que as pessoas geralmente não olham para isso. Uma empresa, por exemplo, uma empresa pequena, vamos dizer, teve um dono lá. Então, esse dono
merece respeito. Ele pode ter um quadro dele, por exemplo, ele já faleceu, e são os sócios que estão cuidando, ou são os filhos que estão cuidando da empresa. E se você, por exemplo, um filho que recebe de herança essa empresa e não cuida direito dessa empresa e fala, meu pai fazia tudo de qualquer jeito e eu vou fazer do meu jeito. Então, esse filho pode até fazer do jeito dele, mas ele tem que honrar o pai e falar sempre no nome desse dono. Essa empresa começou com fulano de tal, e ele fez tudo que ele precisava nessa empresa e tal, mas agora mudou as regras, então ele pode fazer isso, mas tem que ter o respeito, não pode excluir esse dono dessa empresa, porque aí a empresa não funciona, os empregados não se dão bem, e fica aquele jogo de conversas e acaba atrapalhando tudo, né? Então, eu vou parar por aqui, tem muitos outros exemplos, mas para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar aqui e vou deixar uma frase do Bert Helling que diz assim: a paz começa onde cada um de nós pode ser da forma que é. E aí, vocês que vão assistir depois, né? Esse capítulo que eu falei faz parte do meu projeto Coragem Sistêmica, que eu faço no particular e faço na sequência. Aqui na roda de conversa, eu não faço na sequência, mas eu vou passar o projeto completo um dia, né? Quem sabe? Vou passando aos poucos, e aí quem está com o caderninho, anota que hoje foi o segundo princípio sistêmico, né? E um abraço para todos.